Estadão Blue Studio na cobertura do Energy Summit 2026. Olá, eu sou a Aline Pacheco e hoje a gente vai falar bastante sobre a expansão das fontes renováveis que colocou o Brasil diante de um novo desafio no setor elétrico. Se durante décadas a prioridade era ampliar a capacidade de geração, agora a necessidade de armazenar a energia produzida ganha protagonismo. Em um cenário de crescimento da geração solar e eólica, além do avanço dos data centers e da eletrificação da economia, o armazenamento desponta como peça-chave para garantir segurança, flexibilidade, eficácia do sistema. Para entender por que essa discussão se tornou estratégica para o futuro da matriz elétrica brasileira, eu converso agora com o Fábio Lima, diretor executivo da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia, a ABSAE. Muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui nessa troca com a gente. Durante muitos anos, esse desafio se focava ali nessa geração da energia. Por que agora o armazenamento se tornou o principal gargalo do setor elétrico? Bom dia, Aline, obrigado. Bom dia aos nossos espectadores. O armazenamento é uma grande oportunidade para a gente ter mais segurança no nosso setor elétrico. Qual é a grande diferença? A nossa matriz elétrica ela começou hidrelétrica, com reservatórios, e termoelétrica, em que você tinha aquele combustível armazenado por um período. Então você tinha uma segurança do fornecimento e a hidrelétrica prestava a flexibilidade, a variabilidade. A energia ela tem que ser igual, a quantidade gerada e a quantidade consumida a cada instante. Nos últimos 20 anos, 25 anos, a gente teve o crescimento da fonte solar e da fonte eólica, que são muito vantajosas porque elas são de rápida implantação, elas não consomem combustível, portanto o custo variável é muito baixo, é zero, e elas são cada vez mais baratas de implantar. Então elas nos ajudam a reduzir o custo da energia. Quando a gente olha a tarifa que o consumidor paga na ponta, a geração, o custo de gerar energia cresceu menos que o IPCA nos últimos anos. O que cresceu mais do que a inflação nos últimos anos foi o custo de transmitir essa energia, custo de distribuir e os encargos. Então o que a gente precisa não é de necessariamente mais energia, é de mais eficiência. E o armazenamento traz essa eficiência, ele vai reduzir esses encargos, reduzir custos de transmissão e permitir que aquela energia barata que é gerada pelo sol ao meio-dia e pelo vento na parte da noite, seja deslocada para o momento em que o consumidor mais precisa. Maravilhoso. O Brasil já está vivendo situações que está desperdiçando essa energia renovável por falta de capacidade de armazenamento. Então, qual a dimensão desse problema e o que ele representa para o futuro da matriz elétrica? O nosso espectador talvez lembre do trabalho que foi construir a usina de Belo Monte. Foram anos de debate, licenciamento ambiental e uma usina muito necessária. A gente desperdiça por ano, só de energia solar e eólica, o equivalente a toda a geração de Belo Monte. Então, fizemos aquele esforço e, de certa forma, estamos jogando o equivalente daquela energia fora. Para piorar, a gente tem um novo desafio que é a flexibilidade. No vale, no meio-dia, o consumo aparente, porque tem a energia dos telhados, etc., é muito baixo, da ordem de 40 gigawatts. Na ponta, 6, 7 horas da noite, a gente tem um consumo que hoje é da ordem de 70 num dia normal. Esses números vão crescer, e essa rampa, que é essa diferença desses 40 menos 70, vai sair de 30 ou quase 40 gigawatts, dependendo do dia hoje, para quase 70 gigas. Isso equivale à potência de 2 Itaipus. Isso você imagina a dificuldade que é construir uma Itaipu. Então a gente precisa de algum ativo que a gente consiga implantar rapidamente e que entregue esse tanto de potência para esse curto espaço de tempo de operação. O nome disso é armazenamento de energia. Porque o painel solar se implantou de maneira tão rápida no Brasil e tão vertiginosa? Porque ele é muito modular. Se você quiser botar na sua casa, você vai gastar 10, 15 mil reais e vai atender uma casa. Se você quiser fazer uma usina, você vai gastar milhões, vai fazer a usina e as duas obras vão demorar alguns meses. Não demoram anos. A bateria é a mesma coisa. Se você quiser botar uma bateria para sua casa, você consegue colocar em 3 meses. Se quiser colocar baterias de enorme porte para atender um país, você vai colocar em 18 meses. Então a bateria ela segue a modularidade justamente dessas fontes variáveis, a eólica e a solar. Consegue acompanhar até mesmo o tempo de implantação. Então ela é uma solução muito eficiente
em acompanhar o tempo de vida e o tempo de implantação e o custo das fontes renováveis variáveis. Pegar o gancho das baterias que aparecem como principal solução. O que mudou nessa tecnologia e nos custos para que elas ganhassem esse protagonismo agora? A escala. Essencialmente a escala. O armazenamento em baterias teve uma queda do custo de produção e, consequentemente, do custo de entrega de 90% em 10 anos. De 24 para 25 caiu mais 20%. É uma das tecnologias que teve a maior redução de custo mais rápida da história da humanidade. Por quê? Porque o mundo todo teve que adotar a energia solar e eólica para as suas metas de descarbonização, de reduzir dependência dos combustíveis fósseis, a China essencialmente. E lá atrás, 15, 20 anos atrás, a China investiu decisivamente nessas baterias e deu a escala que o mundo precisa para tê-las a um preço interessante. Existem outras soluções, mas que dependem de mais engenharia na implantação. A gente pensar, por exemplo, no armazenamento hidráulico, usinas reversíveis, que é toda uma outra tecnologia. Ele é interessante porque ele dura 100 anos. Mas ele demora 10, 15 anos para implantar, tem um impacto ambiental naquele local, inegável, de você ter um alagamento, ou de ter uma construção, uma obra considerável, é necessário. Mas ele tem um passo de longo prazo estratégico. A bateria, ela consegue implantar em altíssima velocidade, na velocidade da urgência que o país tem. E aí, quando a gente fala em grandes baterias para o sistema elétrico, a gente está falando de uma tecnologia que já é madura ou ainda tem obstáculos regulatórios e econômicos importantes? Eu gosto de separar essa pergunta. A tecnologia é absolutamente madura. No ano passado foram instalados 300 gigawatt-hora, mais ou menos 75 gigawatts de potência, voltando para a metáfora de Itaipu, 4, 5 Itaipus no mundo, em um ano, implantados em um ano. A China instalou 75 gigawatt-hora, os Estados Unidos 65 gigawatt-hora. Então é uma coisa que está se espalhando globalmente, cada vez mais países aderindo. Aqui na América Latina, Chile, Argentina, Colômbia, México já trabalham decisivamente com baterias também, inclusive o Brasil, que já tem baterias de grande porte desde 2022, em um projeto em São Paulo. Então a tecnologia é plenamente dominada globalmente. O que a gente precisava no Brasil era de ajustes regulatórios para entender como ela se conecta, como ela usa a rede, qual o papel que ela pode cumprir, quais serviços ela cumpre, quais receitas ela recebe em decorrência desses serviços. E isso está sendo feito. No ano passado aprovamos a lei do armazenamento de energia e nesse mês foi publicado a portaria do primeiro leilão de armazenamento de energia, que ocorre em dezembro, e agora ontem, estamos gravando aqui no começo de junho, foi publicado no Diário Oficial a primeira regulação do armazenamento de energia. Então a gente está dizendo que agora, em junho 26, se completa o primeiro ciclo regulatório do armazenamento. Temos a primeira grande forma de inserção, as regras básicas da regulação e as regras básicas legais. Agora nós vamos para uma segunda fase de mais ajustes regulatórios, desde bobagens como não existe a empresa que exerce o armazenamento, ela não tem o código dessa atividade na Receita Federal. Então, agora a gente vai para ajustes burocráticos e definição de outras fontes de receita para justificar esses sistemas de armazenamento que são necessários para o país. Ou seja, o processo está caminhando, né? Exato. E que setores da economia podem e devem sentir primeiro esses impactos dessa revolução de armazenamento, indústria, data centers, mobilidade elétrica ou até o consumidor residencial? Perfeito. O armazenamento ele ingressou no Brasil, e é um mercado que já está em andamento, na aplicação junto a consumidores comerciais e industriais. Então, indústrias de diversos portes, shopping centers, hospitais, universidades, estão utilizando o armazenamento para reduzir o seu consumo na ponta. O consumidor na média tensão, consumidor de maior porte, ele tem uma diferença fixa na sua conta de energia do quanto ele consome de 6 da tarde às 9 da noite. E reduzir esse consumo máximo é muito útil para você reduzir o custo da energia para eles. Então, esse foi o primeiro cliente. Com o leilão, quem vai se beneficiar vai ser o consumidor final. Porque, veja, um grande problema que nós temos no Brasil é que para atender esse momento de pico de demanda no começo da noite, quando todo mundo volta para casa, quando todos os comércios acendem as luzes, etc., a gente acaba acionando as fontes mais caras, que são necessárias, que são as termoelétricas. E esse acionamento, quando ele se prolonga, é quando o consumidor vê a bandeira vermelha na sua conta de luz.
porque você tem um aumento do custo da energia no país naquele período. Se as baterias atenderem e vão começar a atender essa ponta, você reduz os momentos de acionamento das termoelétricas, reduz a justificativa de acionamento da bandeira vermelha e reduz o custo de energia para o consumidor final. Se a gente olhar 5 anos para frente, como é que vai ser o sistema elétrico em que armazenar energia é tão importante quanto produzida? O que muda isso na prática aí para o Brasil? Perfeito. O que nós vamos ter de processo é que nós vamos ampliar e retomar o crescimento das energias renováveis, da energia solar e da energia eólica. Hoje nós estamos num momento em que os cortes dessa energia, como eu mencionei mais cedo, a gente corta uma Belo Monte de geração, eles estão paralisando os projetos solares e eólicos, que são a energia mais rápida e mais barata que a gente tem para implantar. Então a gente precisa retomar essa geração. Só que sem a capacidade de armazenar para usar essa energia na hora em que ela é necessária, a gente não vai conseguir ter essa retomada e isso vai aumentar o preço da energia para os brasileiros. Então o armazenamento vai trazer segurança e economia. Fábio, quero te agradecer aqui pela participação e dizer, claro, que a gente está de olho em todas essas novidades e esperamos que esse caminho se acelere cada vez mais para que também nós, como consumidores, né, possamos nos beneficiar dessa novidade. Muito obrigada aqui pela sua participação. Muito obrigado, Aline, toda a equipe do Estadão e aos nossos espectadores. O armazenamento vem para trazer segurança e economia para todos. Até mais. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio. Estadão Blue Studio na cobertura do Energy Summit 2026.